paz seja convosco. Está todo mundo na bênção? Amém. Felizes, alegres, satisfeitos e contentes. Amém. Nossa, quantos adjetivos, né? Estou feliz, alegre, satisfeito e contente. Amém, Jesus? Pois é, irmãos, como já foi dito, não é a primeira ceia já do ano de 2025. Mas quando der uma piscada, já vamos estar fazendo a última do ano. Se Jesus não voltar antes. Que nós estamos esperando Ele, né, irmãos? Mas se Ele não voltar, daqui um pouquinho é fim do ano já. E assim passa um ano, 2, 3, 5... 10, 20, 70, 80, 100. O que me consola é que não sou só eu. Todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo embarcou nesse barco chamado tempo e nem que queira estar viajando. Pode dormir o dia inteiro que você está viajando. Pode dizer rejeito, está amarrado, não aceito, não adianta, você está viajando. Cada dia que passa, você está mais perto da eternidade. Irmãos, é exatamente, eu tive anteontem, esses dias, pensando muito sobre duas coisas que para mim são muito difíceis de entender. Aliás, eu creio que nenhum ser humano consegue entender esses dois assuntos. Um deles é sobre o infinito. Você já parou para pensar no infinito, sobre o infinito, o espaço infinito? Você já parou para pensar ou nunca deu tempo ainda? A vida passa tão rápido que não... pastor, nem parei para pensar nisso. Mas, por exemplo, você já pensou que se algo cair nesse espaço aqui para baixo, que aí para baixo da terra é oco, né? É vazio, né? A terra está suspensa no espaço sideral pela palavra de Deus. Deus colocou a terra nesse lugar e estabeleceu uma ordem para ela ficar aqui. Mas digamos que ela começasse a cair agora. E cair aí para baixo, que o Senhor Deus tirasse a palavra dele e permitisse que a terra começasse a cair. Você já pensou que ela iria cair eternamente e nunca iria chegar no fim? Isso é o infinito, irmãos. Comece a pensar para você ver como começa a querer dar uma coisa na tua mente. Ela vai cair eternamente aqui, nunca vai encontrar uma parede que diz aqui termina o infinito. Não tem como, vai sempre ter. Vocês concordam que não é fácil de entender essa questão do infinito? Ou é só para mim que sou muito antigo? Porque vocês já são mais, né? Já estão tudo na IA, né? Quem aqui que já está na IA? Todo mundo deu risada. Mas os antigos já pensariam, está falando um palavrão. Não, é a inteligência artificial, que aliás está assustando todo mundo. Os inteligentes estão se assustando com a inteligência artificial, irmãos. Para quem não está acompanhando a coisa, né? Mas quem está acompanhando as notícias que estão correndo sobre a inteligência artificial, está assustando a humanidade. Mas, enfim, a questão do infinito, para mim, é muito difícil para entender. E a outra questão, que para mim é igual difícil para entender, é sobre a eternidade. A eternidade, se realmente existisse o túnel do tempo que às vezes nós vemos na televisão, se entrasse no túnel do tempo e fosse retrocedendo no tempo, você iria retroceder eternamente e nunca iria chegar no começo.
Não é uma coisa para te deixar meio... É coisa para você pensar, cara. Vai correndo aí para trás eternamente e nunca vai chegar no início. Mas ir para frente, vai para frente também, nunca vai chegar no fim. Nem no início, nem no fim. E aí é onde a palavra de Deus diz para nós que o nosso Deus é eterno. Ou seja, o nosso Deus nunca teve início, nunca teve um princípio, Ele nunca nasceu. Ele nunca nasceu. O que você acha disso? O nosso Deus nunca nasceu. Ele é eterno, Ele sempre existiu. Cara, não tem como a gente alcançar esse entendimento. Vocês concordam? O Deus nunca nasceu, Ele sempre existiu. Mas como assim? Como assim, cara? E daí o que eu comecei a meditar, por isso que eu vou trazer essa palavra, que eu estava vendo um vídeo sobre como era o mundo, a Terra há 1 milhão de anos atrás. E depois como era a Terra há 200 anos atrás. Claro que muitas coisas da ciência entram em choque com a palavra de Deus. Mas tem muitas coisas na ciência que têm respaldo sim na palavra de Deus. Né? Então, irmãos, eu quero convidar vocês para nós pensar um pouco sobre nós. Cara, para onde que nós vamos? Se você começar a pensar também, é outra preocupação, pastor Tiago. Você pensar que você teve um início, mas que você também agora é um ser eterno que vai existir sempre. Você vai existir sempre. Depois que você foi gerado, você nunca mais vai terminar. Você vai existir sempre. Sempre, 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 sempre. Aí vem a questão da minha pregação. Este nosso corpo aqui não vai permanecer sempre. Ele não é eterno. Ele é bem limitado mesmo. O tempo de duração do nosso corpo se a pessoa viver 110 anos, 120, ainda, meu filho, não passa de um pinguinho de uma caneta esferográfica em todo o cenário do universo. Se ela viver 110 anos, ainda não passa de um pinguinho de caneta em todo o universo que você vê. E isso traz preocupação, principalmente quando a pessoa não tem Deus e não tem conhecimento da palavra de Deus. Tem uns que dizem, não, morreu, acabou. Pronto, fedeu, morreu, fedeu, acabou, os bichos comeram e acabou. Mas o pior é que não é assim. Então quero convidar vocês, me acompanhem nos textos. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Quantos milhões já passaram pela terra, irmãos? Aliás, bilhões de seres humanos já passaram pela terra. Neste tempinho aqui, nós estamos passando por aqui, mas breve já não estaremos mais aqui. Se Jesus demorar a voltar, nenhum mais de nós vai estar aqui mais daqui um pouquinho. Vão estar outras pessoas. Outros virão. Então, 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 em diante, nós vamos meditar um pouco. Veja aqui, o apóstolo Paulo dizendo: de fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Irmãos, veja que o nosso tempo aqui é tão breve, que o apóstolo Paulo chega a chamar esse nosso corpo aqui, que nós habitamos aqui, né? Nós somos um espírito e moramos aqui dentro.
O apóstolo Paulo chega a chamar isso aqui de uma barraca. Barraca, irmãos, todos nós aqui sabemos o que é. É uma coisinha, uma loninha, uma coisinha de plástico, qualquer coisa que você monta ali para ficar acampado uns 2, 3 dias na beira do rio pescando, por exemplo. Ou em outro lugar. Né? Para pouquinho tempo ali dentro, uma barraquinha, uma coisinha. Se der um vento, já detona com tudo. Então é tão breve, tão frágil, e tão vulnerável, e tão tudo de fraqueza que o apóstolo Paulo diz, isso daqui é uma barraca. É uma barraca, por causa da brevidade do tempo que nós vamos ficar nela. E ela se decompõe dia a dia, irmãos. Os jovenzinhos aí não entendem muito dessa minha linguagem, mas quem já viveu alguns anos aí na terra já percebeu que dia após dia está se decompondo essa barraca. Dia após dia está, às vezes, apodrecendo com a pessoa ainda morando dentro. Sabia, irmãos? Às vezes a barraquinha já está apodrecendo com o morador ainda ali, cara. Está apodrecendo, se decompondo, os bichos comendo. Tem enfermidades que literalmente é isso. Elas acampam na barraca aí para comer. Então ele diz que quando esta barraca, nós não vamos ficar vagando por aí, irmãos. Nós vamos ser levados para a glória. E lá o Senhor preparou uma casa, não feita por mãos de homens, mas por Ele mesmo, eterna no céu, para nós, para nossa morada. Isso aqui concorda com o que Jesus falou em João 14, versículos 1 e 2. Não fiquem aflitos, ou seja, não se turbe o vosso coração. Quando começar esses pensamentos, que esses pensamentos, se você começar a enveredar por eles e não tiver uma segurança na palavra, é o caminho da depressão isso aqui. Esse é o caminho da depressão, quando a pessoa perde toda a esperança em tudo. Então Jesus diz, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim, Jesus disse. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Ele disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu entendo que quando ele falou essa palavra, essas moradas já estavam prontas lá. Só estavam dependendo de Jesus chegar lá e fazer uma demarcação. Essa casa aqui é para o Everaldo. Essa casa aqui é para o Firmino. Essa aí é para a Vanderleia. Eu creio que é mais ou menos isso que dá para a gente entender na palavra. Ele só foi lá demarcar qual vai ser o nosso endereço. Existem ruas no céu. Existem ruas calçadas de ouro, diz a Bíblia em Apocalipse. Então fecha, concorda. Ainda ali no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 2, ele diz: por isso gememos enquanto vivemos nesta casa agora, pois gostaríamos de nos mudar já para a nossa casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. Irmãos, eu estava acompanhando esses dias os irmãos que fizeram a mudança, aí, o irmão Everton com a Jéssica. A pressa deles irem para a casa deles. Uma pressa, claro. Como a Jéssica falou, agora duvido que alguém vá lá me pedir a casa, que eu vou ter que devolver. Agora não pago aluguel. Vou morar na minha casa. Irmãos, da mesma forma, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que em nós deve ferver esse desejo de ter pressa de deixar essa barraca e se mudar lá para a nossa casa que está preparada. A casa está pronta. Só está aguardando o momento final da história do povo de Deus na terra, para o Senhor Deus dar a ordem ao seu filho Jesus e dizer: meu filho, pode ir buscar a noiva. Só isso que está faltando, irmãos.
Então ele diz, nós, nessa carcaça aqui, nós gememos, pois gostaríamos de nos mudar já para a nossa casa no céu. Quem quer ainda, quem está apegado nesta terra aqui, irmãos, ainda, é a nossa carne, sabe? Mas o nosso espírito, nós, no caso, que somos um espírito, nós temos pressa, porque nós somos cidadãos de lá. Quem é daqui é a carne. A carne que nasceu daqui, ela é de comida, é de leite, feijão, arroz, ferro, cálcio, manganês e todos os minérios. É ela que constitui o nosso corpo humano, mas nós que somos espirituais, nossa alma tem saudade do céu. A nossa alma tem saudade do céu. A carne que é apegada aqui. Então o versículo 3 ele diz, e quando nos vestirmos com esse novo corpo celestial, não ficaremos sem corpo. Versículo 4, gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos, de fato, é receber o nosso corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. Esse processo, essa coisa natural aqui, que envelhece, que adoece, que entristece, que coisa, a pressa nossa, irmãos, não é tanto se livrar deste corpo, mas é sair dessa dimensão terrena, que vamos falar a verdade, irmãos, para quem já tem vislumbrado um pouquinho das coisas eternas, eu duvido que se sinta à vontade neste mundo. Eu duvido que alguém que já provou um pouquinho do santo dos santos, como diz aquele louvor, eu duvido que você se sinta à vontade ainda neste mundo. Não andar na rua, você vê a miséria da humanidade. Lá na empresa que você trabalha, você vê a miséria da humanidade. Onde você assiste uma televisão, você vê a miséria da humanidade. A humanidade está desnorteada, perdida, sem rumo, exatamente como a Bíblia diz, como ovelhas que não têm pastor. E o nosso adversário, irmãos, tem tomado tão fortemente a mente das pessoas, que as pessoas não têm mais condições de tomar uma decisão ao lado de Jesus. São manipuladas, são cegas, são dominadas. Elas não têm condição mais, naturalmente, de tomar uma decisão na vida e dizer, eu vou sair fora disso, vou andar com Jesus. Elas não têm força mais. Sabe? Então, meus amados irmãos, nós temos essa pressa. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e pelo curso que o mundo está trilhando, a condição é cada vez ficar mais difícil para a humanidade. E eu gostaria muito, eu sempre chamo vocês para essa questão, mas vou renovar. Eu gostaria muito que vocês pensassem no futuro que os filhos de vocês vão ter que enfrentar nesse mundo aqui, cara. As crianças de vocês, se Jesus demorar ainda um pouco para voltar, você se preocupasse com isso. Pastor, mas e me preocupar vai adiantar alguma coisa? Vai, porque você precisa preparar as tuas criancinhas para estarem prontos, para quando elas precisarem enfrentar esse sistemão no mundo, elas terem já uma estrutura na palavra de Deus, ter uma raiz, ter um preparo, para que elas não sejam tragadas também pelo nosso inimigo, e vão perdidas para a eternidade sem Deus. Você precisa se preocupar com os teus filhos. Preparem eles. O Satanás tem um sistema todo organizado para tragar os teus filhos. Se preocupe sim. Ore, jejum e mostre para eles o bom testemunho de como é que um homem de Deus anda neste mundo, uma mulher de Deus anda, para que eles possam ter um referencial nos pais deles. Porque vai chegar uma hora que eles vão ter que enfrentar o colegião, professores ateus, professores gays,
professoras lésbicas, ateias, todo um sistema, aquela juventude com 12, 13 anos, menininhas grávidas por ali. É nesse mundo que os teus filhinhos vão ter que enfrentar. E aí vai valer, o que vai valer eles, vai ser o que você colocou dentro deles enquanto eles estavam na barra da tua saia e da tua calça. Isso que vai valer eles. Fora disso, meu filho, eles vão ser engolidos pelo sistema. Eles vão ser engolidos pelo sistema. Você precisa preparar os teus filhos para que eles enfrentem o mundão lá fora. Pergunte para essas meninas aí como é que é o colégio que elas estudam. Pergunte para elas. Pergunte. Eu fui num colégio faz tempo já. Não sei porquê, qual que foi o motivo. Fui lá. Cara, bem na hora do recreio. Meninadinha que não pesa 30 quilos no corredor. Um vagabundo com a mãozona no pescocinho dela. Ela ia aqui arcadinha assim, ó. E o cara com aquela carçona caindo, aquela cueca suja. Você sabe que a moda é esses caras mostrando aquela cueca suja, encardida. Diz que aquilo ali que atrai as meninas. Eu falei, rapaz do céu. Pior que é verdade, né? Pior que é verdade, meu filho. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 42 a seguir, ele diz assim: pois será assim, quando os mortos ressuscitarem, quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que existe um corpo material. Nós estamos num corpo material, nós moramos dentro de um corpo material. Então, tem de haver um corpo espiritual. Versículo 47. O primeiro homem foi feito do pó da terra, Adão. O segundo homem veio do céu, Jesus. Pulei para o 49. Assim como somos parecidos com o primeiro homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem que veio do céu, Jesus. Tem um corpo material, tem um corpo espiritual. Irmãos, nós precisamos crer no mundo espiritual. Nós não podemos viver só pelo que nós vemos com esses olhos aqui. Nós sabemos que existe o outro lado da vida. Nós sabemos que existe um destino final para todas as almas. Nós já falamos que o lado espiritual nosso nunca vai morrer, é eterno. Mas aonde vamos estar nessa eternidade? É aí que entra a questão que a Bíblia diz. Deus preparou 2 lugares para essa alma imortal estar em um deles. Um é a glória celestial, junto com o nosso Pai, junto com Jesus, no reino que Ele foi preparar para todas as almas. E o outro é um lugar de sofrimento e tormento, que o Senhor Deus preparou para Satanás e os seus demônios. E para todas as almas que se rebelarem contra o Criador. Meus queridos irmãos, então esse corpo nosso vai para a terra, apodrece, pó. Mas o nosso lado eterno, em algum lugar ele vai estar na eternidade. Quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as escrituras sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Irmãos, nós sabemos que através do inimigo,
o arqui-inimigo de Deus, que é Lúcifer. Esse é o arqui-inimigo de Deus. Através dele tem muitos inimigos de Deus no mundo. Mas quando a morte for destruída, a Bíblia diz que é o último inimigo que vai ser destruído, vai ser a morte. E qualquer ser humano racional, como nós aqui estamos, já sabemos que nós não conseguimos ter comunhão com a morte. Jamais você vai se sentir confortável diante de um ser humano morto. Às vezes, essas pessoas ainda que não conhecem Deus, que morre alguém lá, o que eles vibram, morreu essa praga, isso não prestava, isso é uma desgraça. Mas para nós que já temos o conhecimento da palavra, sabemos da eternidade, sabemos do destino das almas salvas e das almas perdidas, mesmo quando a pessoa não foi aquela bênção para a sociedade, a gente ainda diz, que pena. Foi para a eternidade sem Deus. E agora, eternamente perdido, separado de Deus, para nunca mais ver a face de Deus. Então o maior inimigo nosso, irmãos, é a morte. Tem grandes bambambam por aí que na hora da morte eles tremem. E quem já passou pela quase morte dá testemunho. Eles dizem, é muito sério o momento que você vê a morte chegando. É muito sério o momento que você vê a morte chegando. É nessa hora que nós precisamos ter a segurança de que Jesus está conosco. Nessa hora nós precisamos entender que valeu a pena nós trocarmos todos os prazeres que o mundo oferece para andar nos caminhos de Jesus no nosso tempo aqui na terra. É nessa hora que nós vamos dar valor, irmãos. Hoje, quem sabe, você olha para o mundo e sente vontade de estar lá. Hoje, quem sabe, tem momentos que se diz, Jesus, mas não é fácil ser crente. Jesus, mas lá na hora que você clamar, que você for atravessar o Jordão para o outro lado da vida, que você puder ter certeza que Jesus está do teu lado, te segurando na tua mão para te fazer essa passagem daqui para lá, você vai dizer, valeu a pena eu ser crente. Valeu a pena eu renunciar aos prazeres que o mundo oferecia. Valeu a pena. Você está plantando hoje para colher lá na frente. Quando você se deparar com a eternidade que Jesus foi preparar, você vai dizer, valeu a pena, cara. Valeu a pena. Agora, como, pastor? Que tudo isso vai acontecer, que vai dar, como que não vai ser? Meu Deus. Irmãos, na verdade, todos nós. E vou dizer mais ainda, está me vindo agora. Depois que a nossa alma desencarna, irmãos, ela precisa de alguém que dê o destino para ela. Ela não sabe sair dali. A alma, irmãos, ela precisa, saiu do corpo, ou um demônio leva ela já direto para o inferno, ou então o anjo do Senhor conduz ela para o paraíso. Ela não tem condição de ir para lugar nenhum, ela fica perdida. 2 Coríntios 5:5 ele diz assim, foi Deus quem nos preparou para essa mudança, e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Foi Deus quem preparou tudo, que organizou tudo isso, irmãos. É Deus quem organizou todo o plano. E sabe o que é mais importante que ele está dizendo? Lá na antiga aliança, irmãos, o povo de Deus era circuncidado, os homens eram circuncidados como uma marca que Deus colocava para provar que eles eram povo de Deus. Agora em Romanos a palavra de Deus diz que aquela circuncisão que antes eles faziam lá, que era um corte que faziam, não é mais assim.
Agora é o próprio Espírito Santo no coração da pessoa, é a marca. É a marca, o Espírito Santo marcou você lá no teu espírito. E Deus sabe que você é dele, porque você foi marcado pelo Espírito Santo. Mas e é isso, pastor? Isso que na hora que você precisar de contar com o socorro de Deus, essa marca vai ser fundamental para você. Essa marca vai ser fundamental no momento da tua partida. Ou que você vá pessoalmente, separado, sozinho, pela morte. Ou então pela ocasião do arrebatamento da igreja. Esse é o selo que está marcando você para o momento do arrebatamento da igreja. Por isso que lá em Efésios 4:30 a palavra de Deus diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque nele vocês estão selados para o dia da redenção. Dia da redenção é o dia que você vai subir e se encontrar com Deus, ou pelo arrebatamento ou pela tua morte. Ele diz assim: não entristeça o Espírito Santo, porque ele é o selo que você vai precisar para você chegar lá. Ele é o selo. E como que entristece ele, pastor? Desobedecendo a palavra de Deus, cometendo coisas que o Espírito Santo, como é santo, ele é Deus, é santo, ele não vai concordar que a gente cometa. Ele não vai querer. Ele não vai aceitar isso. Isso entristece o Espírito Santo, irmãos. Sabe? Isso entristece o Espírito Santo de Deus, e aí não é bom. 2 Coríntios 1:22 diz: como dono, Deus pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Como dono, irmãos, Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, maravilhoso, nosso médico, é tudo para nós, nosso pastor. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele é o nosso dono. Ou seja, em outras palavras, nós somos propriedade dEle. Você é propriedade dEle, você não se manda mais. Você é propriedade adquirida por Ele. Aliás, a Bíblia diz que Ele nos comprou e pagou um alto preço por nós. Esse preço que Ele pagou não foi prata e nem ouro, coisas corruptíveis, mas foi o seu precioso sangue vertido lá na cruz do Calvário. Você é dele. Se você não se submeter à vontade dele, você está sendo desobediente. Se você não se submeter à vontade dele, ele comprou você. E ele gostaria muito de tomar posse de você, porque quando nós compramos alguma coisa, nós queremos usufruir dessa coisa. Ele comprou você e pagou um bom preço, alto preço. Aliás, um preço que você não tinha condições de pagar pelos teus pecados. Ele pagou. Mas Ele está esperando que você reaja diante desse preço que Ele pagou por você. Eu não posso que ainda irmãos queridos, se você não se reconciliar com Jesus urgentemente, se for o caso de você não estar reconciliado com Ele, você não entendeu nada ainda. Se você não se acertar com Deus urgentemente, diante do que tudo Jesus fez por nós, você não entendeu nada ainda. Você não entendeu nada, nem sobre a eternidade, nem sobre céu, nem sobre inferno, nem sobre os privilégios, não entendeu nada. Se você trocar a oportunidade que você tem de reconciliar-se com Jesus urgentemente, você não entendeu nada. Não entendeu nada. Você está trocando a tua eternidade. Você está trocando coisas valiosíssimas por coisas perecíveis deste mundo, que não valem nada. Meu Deus. Meu Deus. É muito sério isso aqui, meu filho. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós. Se você reconhece que Jesus é teu dono,
Você pode saber que lá no teu espírito tem a marca dele. Lá no teu espírito está a marca dele, porque ele marca as propriedades dele. Por isso que o Satanás quer imitar Jesus em tudo. Quando ele começar a reinar, ele vai querer marcar os povos, porque o povo de Deus é marcado pelo Senhor. Ele vai querer marcar as pessoas, irmãos, porque ele gosta de imitar o nosso Deus. Mas hoje, se você já é povo de Deus, você já tem a marca. E essa marca é poderosa. Satanás dá uma olhada ali e vê a marca do Espírito Santo no teu coração. Ele não é nem louco de mexer com você. E ainda versículo 2 aqui de 2 Timóteo 4 em diante, ele diz assim. Eu vou reler um pouquinho aqui, irmãos, para vocês, para nós não perder o fio da meada. Eu acho que até pulei uma folha. Foi Deus, amém. Porque todos nós temos de nos apresentar aqui. Ainda em Filipenses capítulo 1, versículo 22 em diante, diz assim: mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Eu perdi minha página aqui, irmãos. Eu vou tentar me achar de novo. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, eu sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a ter a alegria que vem da fé. Versículo 9. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo com Ele lá no céu. Estou relendo porque eu creio que eu já passei uma parte. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. É 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 que eu acabei de ler. 2 Timóteo 4, de 1 em diante diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você, Timóteo, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não seja. Procure convencer as pessoas, no caso. Procure convencer as pessoas que elas precisam se acertar com Deus. Repreenda os que forem necessários repreender. Anime os que estiverem desanimados e ensine com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Meu Deus, irmão. Meu Deus. Paulão parece que estava vivendo nos nossos dias, usado nessa profecia. Vai chegar o tempo que as pessoas não suportarão o ensinamento, não vão achar interessante ouvir a verdade, vão procurar pessoas que vão pregar exatamente aquilo que elas querem ouvir, que elas gostam de ouvir, que agrada aos ouvidos delas. Ele disse para Timóteo: mas você, Timóteo, continue pregando a palavra, continue insistindo com as pessoas, procure convencer as pessoas de que elas têm que abrir os olhos para se preparar, para se encontrar com Deus.
Meu Deus, irmãos. Que palavra, né? Que textos maravilhosos. Se você quiser meditar melhor nele depois na tua casa, 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Eu só pulei alguns versículos ali, mas é o texto todo. É a nossa hora, meus amados. Começo de ano, muitos rumores voando pelo ar, muitos países em guerra, outros em eminência de entrar em guerra. O Brasil já não está empipinado lá com a Venezuela porque estamos baixando a bola. Se nós não baixasse a bola, aquele cara lá já tinha vindo aqui e bailado na nossa cabeça. Ele já mandou recado desafiando, mas nós baixemos a bola. Se nós não baixasse a bola, nós já estava levando soco e pontapé até por dentro dos olhos. É sério, meu filho. O mundo está em guerra. O mundo está indo de mal a pior. A produção de alimento no mundo não comporta mais sustentar todas as bocas que tem na terra. Nós vivemos num cantinho de paraíso aqui, mas não é toda parte que é assim, irmãos. Tem lugar que as pessoas não têm uma refeição garantida todos os dias na casa delas. Já mostrei uma vez aqui na África, onde as criancinhas fazem bolachinha de barro para comer, para encher o estômagozinho, porque não tem comida para comer. Meu filho, se ainda você não está certo com Deus, arruma essa tua vida, não brinque com Deus. Não brinque com a tua eternidade. Valorize a oportunidade que Jesus está te dando. Valorize a oportunidade que Jesus está te dando. Vamos viver, irmãos, uma expectativa. O culto de ceia, como foi dito também, é o culto para nós relembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e relembrarmos que Ele ressuscitou e que Ele está sentado à direita do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, e há de vir para buscar a sua igreja.